Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Olá! A nossa missão neste exato momento é desconstruir um nome que, bem, está em absolutamente todos os livros de história. Uhum, com certeza. É uma figura que permeia a nossa cultura contemporânea, a arte, a forma como a gente fala no dia a dia, mas que, paradoxalmente, muito pouca gente realmente compreende a fundo. Exato. Estamos falando do homem que revolucionou o pensamento humano, Sigmund Freud. O próprio. Mas assim, logo de cara, há uma ironia imensa e deliciosa em toda essa história. A psicanálise não foi criada por um psicólogo. Esse é o grande choque inicial, né? Sim, até porque a psicologia sequer existia como uma ciência clínica independente e estruturada na época em que tudo isso começou. E essa é a grande contradição que torna essa análise tão instigante hoje. O foco aqui não é apenas listar o que Freud acabou descobrindo ao longo de décadas de trabalho. O que seria o caminho mais fácil, claro. Exatamente. O foco é observar o processo árduo de como ele chegou lá. Acompanharemos a jornada de um cientista estritamente de laboratório, um homem imerso no método científico mais rígido e materialista possível, que precisou, de forma bem relutante e gradual, abandonar todas as certezas biológicas dele. E ele não fez isso por capricho, né? Não. Ele fez isso por uma necessidade puramente prática. Ele precisava conseguir curar dores que eram completamente invisíveis nos pacientes. É, sem dúvida, uma das transições intelectuais mais impressionantes da ciência moderna. É fascinante. E entender essa figura não é apenas uma aula sobre a história da medicina para quem está nos escutando. É, na verdade, compreender o exato instante em que a humanidade tomou um verdadeiro choque de realidade. Um choque bem grande. Total. O momento em que a humanidade descobriu que não possui controle total sobre a própria mente. É a quebra de uma ilusão gigantesca de domínio próprio. Então vamos voltar às engrenagens do tempo e começar pelo princípio, lá no ano de 1856. O ano do nascimento. Isso. O nascimento ocorre na cidade de Freiberg, que na época era parte do poderoso Império Austro-Húngaro e, bem, hoje fica na República Tcheca. Contudo, é ainda na infância que ocorre a mudança fundamental para Viena. Viena, a cidade que se tornaria o grande palco de toda a vida intelectual dele. Sim, o epicentro de tudo. Viena é o caldeirão cultural onde a mente desse jovem floresce. E os primeiros anos revelam algo muito curioso sobre ele. Ah, multiplicidade de interesses, certo? Isso mesmo. Ele era um estudante brilhante, mas com paixões que apontavam para direções incrivelmente variadas. Havia uma habilidade imensa para línguas e um interesse muito profundo por filosofia. Filosofia, história, literatura clássica. Exato. Isso mostra uma mente naturalmente inclinada a decifrar a narrativa humana, sabe? A entender as raízes profundas da civilização e da cultura. No entanto, diante de todos esses caminhos possíveis nas humanidades, a escolha profissional acaba sendo bastante inesperada. A medicina. A medicina. E veja bem, não qualquer medicina. Uma medicina focada em algo extremamente técnico e palpável. Ele se forma médico como uma especialização densa em neurologia. Neurologia pura e dura. Sim. Vamos analisar o que isso significa na prática. No início da carreira, esse jovem médico era o retrato perfeito da ciência positivista clássica do século XIX. O auge do positivismo. Os dias eram passados dentro de um laboratório, dissecando o sistema nervoso, debruçado sobre microscópios, investigando milimetricamente as estruturas cerebrais. A meta de vida era encontrar explicações biológicas, físicas e exatas para absolutamente todos os fenômenos mentais. A regra de ouro dessa medicina positivista ditava que qualquer sintoma apresentado no corpo precisava ter uma causa anatômica correspondente. E mais importante, visível. Uma causa material. Material. A lógica era brutalmente simples. Se um braço estava paralisado, deveria haver um nervo rompido. Faz sentido lógico. Sim, se havia perda de visão, o nervo óptico ou o córtex visual deveriam apresentar alguma lesão ou inflamação. A busca era sempre pela lesão no tecido, pela falha física no nervo.
Essa era a crença absoluta na qual toda uma geração de médicos foi treinada. Para trazer isso para a nossa realidade atual e deixar a imagem bem clara para nossa audiência, a gente pode pensar nesse neurologista do século XIX como um engenheiro de hardware. Gostei dessa analogia. Um técnico de informática daqueles bem metódicos. A máquina começa a apresentar um defeito grave. Então, o técnico abre o computador, tira a placa-mãe, inspeciona todos os cabos, procura uma peça queimada, um fio solto, um circuito derretido. Ele quer ver o defeito com os próprios olhos. Exato. Ele passa horas procurando o bug físico. Mas e quando a máquina inteira está travando, a tela pisca, o sistema congela e todas as peças físicas estão em perfeito estado de conservação? Aí a teoria positivista entra em colapso, porque esse é o momento exato em que o técnico percebe que o defeito não tem causa orgânica. O problema de travamento não está na placa, está em um código oculto no software do sistema. E essa analogia do hardware e do software ilustra perfeitamente o grande mistério médico que começou a rachar toda a visão de mundo daquele jovem cientista. O que estava acontecendo nos consultórios? Os consultórios da época começaram a lotar de pacientes apresentando sintomas físicos reais e incrivelmente debilitantes. Paralisias severas, cegueiras temporárias, tremores incontroláveis, até incapacidade de engolir água. Caramba! Mas ao realizar todos os exames físicos possíveis, com todo aquele rigor de laboratório, o resultado era sempre o mesmo: 0 causas orgânicas identificáveis. Nenhuma lesão. Nenhuma lesão, nenhum trauma na coluna, absolutamente nada no microscópio. E como a medicina tradicional, tão focada no hardware, como a gente comentou, lidava com isso? Simplesmente não lidava. Não lidava. Essas pessoas, em sua maioria mulheres, diagnosticadas com histeria na época, eram frequentemente vistas com desdém pela comunidade médica. Eram marginalizadas. Eram tratadas como simuladoras, como se estivessem inventando a dor apenas para chamar a atenção. E tudo isso puramente porque a ciência da época não tinha ferramentas para explicar aquele sofrimento. O que nos leva ao grande ponto de virada dessa história, no ano de 1885. A viagem. A viagem que altera o curso da compreensão da mente. Surge a oportunidade de uma bolsa de estudos para ir a Paris trabalhar no prestigioso Hospital Salpêtrière. Um dos maiores centros médicos do mundo na época. Sem dúvida. O objetivo era estudar com Jean-Martin Charcot, um neurologista francês que havia alcançado um status de verdadeira celebridade científica. Charcot era uma estrela. Uma estrela total. Charcot estava fazendo algo revolucionário e, digamos, altamente teatral com essas mesmas pacientes diagnosticadas com histeria, cujos sintomas físicos desafiavam as explicações orgânicas de Viena. A ferramenta clínica que Charcot utilizava publicamente nessas demonstrações era a hipnose. Hipnose. E para um médico acostumado a caçar nervos danificados com um bisturi, o que aconteceu em Paris foi um choque que beira o inacreditável. Imagina a quebra de paradigma. Total. O relato é de que pacientes eram induzidas a um estado de transe profundo e, através da pura sugestão verbal de Charcot, sintomas gravíssimos desapareciam completamente. Uma pessoa que não andava há meses, levantava e caminhava. Levantava e andava. E o inverso também acontecia. Através da sugestão, uma pessoa perfeitamente saudável desenvolvia uma paralisia temporária ali mesmo no palco. Imagine o peso dessa observação para um positivista. Era a prova empírica de que um sintoma grave, uma falha sistêmica gigantesca no corpo, podia ser manipulado unicamente por palavras. E a conclusão lógica disso? A conclusão lógica e inescapável a partir dessa experiência é que se a fala ou a sugestão podem curar ou criar um sintoma físico palpável. A origem desse sintoma não é física. O problema não está na anatomia. Exatamente. Existia um continente inteiro, vasto, barulhento e completamente invisível na mente humana. O corpo estava apenas expressando uma dor que, na verdade, pertencia a esse território oculto. É a descoberta do software. A descoberta do software. Depois dessa epifania formidável em Paris, o retorno a Viena marca o início da prática clínica que mudaria tudo de vez. Ocorre a aliança com outro médico fundamental, Joseph Breuer. Breuer, uma figura essencial. Essencial.
Breuer trazia consigo um caso clínico que se tornaria lendário, registrado sob o pseudônimo de Ana O. Ana O. O tratamento dessa paciente específica é o grande embrião da psicanálise. O que aconteceu naquelas sessões com Ana O foi a primeira evidência robusta de que o paciente também detinha a chave do próprio tratamento. Durante as sessões, quando a paciente era encorajada a falar e conseguia verbalizar lembranças altamente traumáticas que mantinham guardadas... Aquelas memórias bloqueadas? Isso. Quando ela verbalizava isso, os sintomas físicos que a atormentavam simplesmente sumiam. O ato de dar contorno verbal a uma memória angustiante possuía um efeito terapêutico direto sobre o corpo paralisado. Ficou conhecido como a cura pela fala. A cura pela fala. A própria paciente chamava o processo de limpeza de chaminé, como se estivesse desobstruindo os canos da própria mente. E aqui a genialidade metodológica de Freud entra em cena. Sim, porque a hipnose começou a ter problemas. Exato. A hipnose, por mais impressionante que fosse lá em Paris, começou a mostrar falhas na clínica do dia a dia. Nem todo mundo era hipnotizável. Era uma limitação prática séria. E muitas vezes o sintoma sumia durante o transe, mas voltava com força total assim que a pessoa acordava. Porque a sugestão era imposta de fora para dentro pelo médico. O paciente não participava ativamente do processo consciente. Diante dessas limitações clínicas, toma-se uma decisão radical: abandonar a hipnose de vez e criar a regra de ouro do novo método. Nasce aí a associação livre. A associação livre, que é brilhante. Muito brilhante. Ela parece simples na superfície, mas carrega uma complexidade imensa para quem está ali no divã. A instrução ao paciente era deitar, relaxar e falar absolutamente tudo o que viesse à cabeça. Todo mesmo. Tudo. Uma memória perdida, uma palavra aparentemente aleatória, um sonho sem sentido, uma imagem constrangedora que cruzasse o pensamento. A única regra, a única mesmo, era não censurar nada. Falar sem tentar organizar o pensamento de forma lógica, sem filtros morais ou sociais. A ideia era remover o juiz interno que fica cortando o fluxo de pensamento da gente. Retomando a nossa metáfora da tecnologia que a gente usou antes. Vamos lá. A associação livre é o equivalente a deixar o programa rodar solto, imprimindo todas as linhas de código na tela sem parar, até que o próprio engenheiro de software consiga identificar, no meio daquele caos aparente, onde está o comando corrompido que está travando o sistema. Perfeita leitura. E é a partir da leitura dessas linhas de código brutas, desse fluxo livre, que se erguem os pilares de uma teoria que soou como um verdadeiro escândalo para a sociedade conservadora. Um choque tremendo na transição do século XIX para o século XX. Os conceitos extraídos dessa clínica abalaram as fundações da época. Primeiramente, a afirmação de que existe uma dimensão inconsciente e gigantesca operando em nós o tempo todo, sem o nosso conhecimento consciente. A ideia de que não somos os donos da nossa própria casa. Exato. Em segundo lugar, que o comportamento humano diário é moldado por desejos que reprimimos ativamente. E fazemos isso porque não os aceitamos moralmente. A gente esconde de nós mesmos. Em terceiro, a constatação de que a infância não é um período esquecido e irrelevante, mas a fornalha onde a base da personalidade é definitivamente moldada. E, claro, o ponto de maior atrito. Esse foi o que mais causou polêmica. A tese de que a sexualidade não surge magicamente na puberdade, como se acreditava, mas está presente de formas muito complexas desde os primeiros dias da infância. A resistência a essas ideias foi implacável, para dizer o mínimo. A sociedade educada de Viena da época não queria de forma alguma ouvir que era movida por impulsos e desejos ocultos e irracionais. Ninguém queria se ver dessa forma. O isolamento acadêmico foi quase total. Houve duras críticas por parte da classe médica tradicional e constantes acusações de que havia uma obsessão doentia em exagerar o papel da sexualidade. Remar contra a maré de toda uma estrutura científica e moral exige uma convicção extraordinária. E a resiliência diante dessa rejeição maciça foi o que permitiu o amadurecimento das ideias. Em vez de recuar para agradar os pares,
O foco na observação clínica foi intensificado de maneira brutal. E isso culmina num momento histórico. Sim, no simbólico ano de 1900. A virada do século. Exato, com a publicação de uma obra monumental, A Interpretação dos Sonhos. Esse livro não apenas decifra a lógica do sonhar, mas é considerado o grande marco inaugural, a certidão de nascimento da psicanálise como uma disciplina estruturada e autônoma. Os sonhos mudam de estados completamente depois disso. Deixam de ser delírios noturnos ou mensagens místicas e passam a ser lidos clinicamente como a estrada real para entender os desejos reprimidos do inconsciente. E o ritmo de produção intelectual nas décadas seguintes não diminui nem um pouco. Para mapear esse continente invisível, foi criada uma arquitetura conceitual colossal. Nasce a primeira tópica da mente. O primeiro mapa, por assim dizer. Isso. A primeira tópica divide o nosso espaço mental em 3 regiões: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, trazendo de novo para o nosso computador moderno. Vamos ver como as peças se encaixam agora. O consciente é a tela iluminada que estamos olhando agora. É o que a gente sabe que está acontecendo. O pré-consciente é o disco rígido. A informação está lá, guardada, e pode ser acessada se clicarmos na pasta certa e trouxermos para a tela. E o inconsciente? O inconsciente é aquele processo obscuro rodando em segundo plano, devorando toda a memória RAM. É um processo quase impossível de ser fechado pelo usuário comum e que, secretamente, dita a velocidade e o funcionamento de todo o resto do sistema. A precisão dessa metáfora nos ajuda muito a entender a evolução seguinte dessa teoria, que é a elaboração da segunda tópica. Esse mapa mental, com o passar dos anos, é reconfigurado para introduzir 3 instâncias que vivem em conflito constante: o id, o ego e o superego. As famosas 3 instâncias. O id é um motor primitivo, o caldeirão fervente de impulsos, desejos básicos e energia bruta que busca apenas a satisfação imediata. O id não quer saber de regras ou consequências. Ele quer agora. Exato. O superego é o extremo oposto. É a internalização de todas as regras sociais, leis morais e culturais que aprendemos, funcionando como um freio rígido, uma espécie de antivírus implacável que diz não o tempo todo. E no meio desse campo de batalha violento está o ego. O pobre do ego. O ego é a nossa consciência tentando mediar essa loucura toda. É o processador central superaquecido tentando rodar o programa pesado e caótico que o id quer abrir de qualquer jeito, mas sendo constantemente bloqueado pelos alertas do antivírus do superego. É um milagre que a gente funcione. Pois é. E para que o sistema inteiro não entre em colapso e a pessoa não surte de ansiedade com esse conflito, a mente desenvolve mecanismos de defesa. A repressão, por exemplo, é muito clássica. Como ela funcionaria no computador? A mente pega um arquivo que causa uma dor ou um conflito insuportável entre o id e o superego e esconde em uma pasta oculta. Tão funda, mas tão funda, que o próprio usuário esquece que ela existe. A dor continua lá, ocupando espaço no disco, mas a pessoa não tem mais a senha para abrir. Esses conceitos que incluem a pulsão. Que é aquela força exigindo o trabalho da mente sem parar. Isso. A pulsão e os mecanismos de defesa oferecem a lente perfeita para entender o caos que é ser humano. Eles explicam por que tantas vezes fazemos exatamente o oposto do que dizemos querer racionalmente. Os famosos atos falhos e a autossabotagem. Exatamente. Explica por que repetimos padrões de relacionamentos completamente destrutivos e como construímos escudos invisíveis para nos proteger de realidades internas que consideramos perigosas demais para enfrentar de frente. É de uma profundidade analítica gigantesca. Porém, enquanto essa intrincada cartografia do mundo interior era desenhada nos consultórios, o mundo exterior entrava em colapso profundo. Chegamos agora ao momento mais sombrio da história e das fontes que estamos analisando. É inevitável tocar nesse ponto. A ascensão do nazismo na Europa transforma radicalmente o cenário. Viena, que durante tantas décadas serviu como o grande laboratório intelectual, o lar seguro de tantas formulações geniais, torna-se subitamente um território hostil
e perigosamente letal. O clima muda muito rápido. Por ter origem judaica, a perseguição contra Freud e sua família é inevitável. Livros são queimados em praça pública pelos nazistas, abatidas em sua casa e interrogatórios constantes pela Gestapo. Em 1938, a situação fica insustentável. Não resta outra alternativa. Já em idade bastante avançada e debilitado, ocorre o exílio forçado. O destino é Londres. Um exílio que marca não apenas uma fuga física desesperada, mas representa o fim de uma era cultural dourada da Europa Central. Esse refúgio em Londres, infelizmente para a história, foi breve. Bem breve. O falecimento ocorre no ano seguinte, em 1939, após uma longa, dolorosa e exaustiva batalha de muitos anos contra um câncer. A partida acontece exatamente no momento histórico em que a humanidade mergulhava de cabeça na mais irracional e destrutiva de todas as suas guerras. A Segunda Guerra Mundial. Sim, é um cenário histórico que, de forma trágica e incrivelmente literal, ilustrava em escala global as teorias que haviam sido recém-formuladas sobre a pulsão de destruição e os impulsos agressivos inerentes ao ser humano. A barbárie provou a teoria. Uma ironia triste e terrível. O fim físico de uma vida, no entanto, não consegue conter um legado cuja dimensão é francamente difícil de mensurar hoje em dia. O impacto não ficou restrito de forma alguma às paredes dos consultórios médicos ou a uma técnica terapêutica isolada. Nem de longe. Houve uma entrega ao mundo de uma ferramenta inteiramente nova para a leitura da própria humanidade. Normalizou-se a partir daí a ideia fundamental de que não somos criaturas regidas exclusivamente pela razão iluminista. Acabou essa ilusão. Acabou. A grande contribuição foi forçar a nossa aceitação do conflito interno. Mostrar para a humanidade que a ambivalência, o fato de querermos desesperadamente duas coisas completamente opostas ao mesmo tempo, não é uma falha de caráter ou um erro do sistema. É como funcionamos. A contradição e o desejo turbulento são partes estruturais, normais e inseparáveis da maquinaria psíquica de todo mundo. Essa visão vazou rapidamente da clínica e reescreveu a literatura contemporânea. Inspirou movimentos artísticos inteiros, moldou a narrativa do cinema moderno e transformou a filosofia. Toda a cultura que consumimos hoje carrega essa digital em alguma medida. Para amarrar os diversos fios dessa nossa investigação e sintetizar para quem escuta. Começamos acompanhando um brilhante investigador debruçado sobre microscópios, acreditando com firmeza inabalável que a máquina humana operava apenas por lógicas físicas e anatômicas. A viagem até a descoberta sobre a histeria e o desenvolvimento clínico da associação livre mostram a coragem imensa de olhar para as engrenagens invisíveis que nos movem. Um salto no escuro. A psicanálise, em sua essência, entrega uma ideia inicial que é extremamente desconfortável para o nosso ego, mas que guarda um potencial libertador gigantesco. A certeza de que simplesmente não somos seres transparentes e óbvios para nós mesmos. Carregamos mistérios profundos sob a nossa própria pele. E essa constatação da nossa não transparência é justamente o terreno fértil para reflexões que vão muito além dos dados históricos e biográficos. Diante do impacto inegável das memórias que ativamente e arduamente esquecemos, do peso colossal que os primeiros anos de vida têm na formação de quem somos hoje... O que é assustador, se pararmos para pensar. Muito assustador. E da existência comprovada desse inconsciente vibrante que opera silenciosamente nos bastidores da nossa mente. A partir disso, emerge um questionamento instigante, uma reflexão final. Qual seria? Se as fundações da nossa personalidade foram concretadas em uma infância da qual mal temos registros conscientes, e se as escolhas que fazemos agora, no presente, são fortemente influenciadas por forças internas às quais não temos acesso direto, quem está de fato segurando o volante nas decisões mais importantes que tomamos todos os dias? Nossa, é uma provocação que altera completamente a forma como enxergamos o nosso livre-arbítrio. Um questionamento incrivelmente poderoso para cada pessoa que nos escuta carregar e ponderar ao longo dos próximos dias. É para perder um pouco o sono mesmo. A mente humana e suas complexidades formam, sem dúvida, o território mais fascinante que podemos explorar.
Deixamos aqui um agradecimento caloroso a todos que nos acompanharam nesse mergulho intenso e denso. Foi um excelente debate. Obrigado pela companhia de quem ouviu até aqui. Fica o nosso convite para que observemos as nossas próprias atitudes com um pouco mais de curiosidade e generosidade. Prestar atenção nas nossas contradições cotidianas, nos lapsos de memória inexplicáveis e nas palavras que trocamos sem querer. Continuemos sempre questionando o que existe debaixo da superfície. Até a nossa próxima análise profunda.